Pessoal, e hoje tem Mengão, hein? O Flamengo hoje vai enfrentar o time do Vitória, Segundo jogo válido pela Copa do Brasil, né? Primeiro jogo o Flamengo venceu o Vitória e agora um jogo fora de casa. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando a respeito do Flamengo, da preparação do Mengão e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final, mas antes peço que vocês hypem o nosso vídeo aqui embaixo para chegarmos a mais flamenguistas mundo afora. Chegando com o Flamengo, outro time que entra em campo nesta quinta-feira de Copa do Brasil. Tudo bem, Jéssica? Bem-vinda. Um beijo para você. Oi, Glaucia, um beijo para você, para o Jailson, para a Mari. Exatamente, né? O Flamengo tem confronto esta noite, já está na Bahia. A equipe chegou ontem à noite, foi recepcionado por cerca de 20 torcedores ali no hotel onde está hospedado e tem esse jogo diante do Vitória, a partida de volta, válido pela quinta fase da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o jogo de ida no Maracanã pelo placar de 2-1, por isso essa noite então tem a vantagem do empate. 1-0 para a equipe do Vitória, leva a decisão para as penalidades. E aí o Vitória então precisa vencer por mais de 2 gols de diferença para se classificar de forma direta. O Flamengo chega embalado, são 10 jogos aí, somando 8 vitórias e 2 empates. O Vitória tem um ótimo retrospecto atuando em casa no Barradão, são 6 jogos sem conhecer derrota em seus domínios. Na Série A tem 76% de aproveitamento como mandante, então é um jogo de muita expectativa sim para essa noite. O Flamengo tem algumas questões com relação ao time, né? O Plata ficou no Rio de Janeiro com dores no joelho, tem retornos ali importantes, por exemplo, o Alexandro, que no Campeonato Brasileiro cumpriu suspensão, volta e deve reassumir a titularidade, e as baixas do DM que seguem, né? Com Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. Já a gente volta na programação, aí sim dando as escalações prováveis para esse confronto de hoje à noite. Teve também demissão no Sub-20 da equipe rubro-negra, a gente volta com tudo isso, Glaucia. Vamos ver mais tarde. É agora, vamos falar, o Caio Kaiser. O Flamengo enfrenta hoje o Vitória, busca a confirmação. Já viu qual é a skin que ele veio hoje, né? Sim, ele faz assim, ó. Ele faz no assim, chão pés no sempre. chão, Sempre. E o Flamengo também está tentando se classificar para as oitavas da Copa do Brasil. Eu expliquei para vocês, essa é a semana da competição. A gente vai ver o VT de como chega o Flamengo para esse jogo. Em busca do Hexa na Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o Vitória no Barradão às 9h30 da noite, no jogo de volta da quinta fase da competição. E para essa partida, o rubro-negro tem a vantagem do empate, já que no primeiro jogo, no Maracanã, venceu por 2-1, com gols de Everton Araújo e dele, Pedro, um dos artilheiros do Flamengo na temporada. O camisa 9 segue tendo bom aproveitamento sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Inclusive, o atacante foi premiado como o melhor jogador do mês de abril no Campeonato Brasileiro e quer continuar sendo decisivo para ajudar o clube. Muito feliz de receber esse prêmio aqui de melhor jogador do mês de abril para todo o grupo. Um mês importante de muitas vitórias para a gente se aproximar ainda mais ali, né, do primeira colocação, que é o nosso objetivo. Então compartilho com todos os meus companheiros, com todo o grupo e com a nação também. Tamo junto. Sobre a escalação para o jogo de mais tarde, Leonardo Jardim deve levar a campo uma equipe composta por titulares e também reservas, já que tem uma partida considerada importante no domingo pelo Brasileirão contra o Atlético Paranaense, que também vai ser fora de casa. Os jogadores que desfalcam o Flamengo nesse duelo com o Leão da Barra são os meias Lucas Paquetá, Arrascaeta e o volante Eric Pulgar, que se recuperam de lesões. O atacante Gonzalo Plata relatou dores no joelho esquerdo após sofrer uma pancada no jogo contra o Grêmio, também pelo Brasileirão. Ele será poupado da partida. A classificação para as oitavas é uma das metas do clube até a parada para a Copa do Mundo. E mesmo atravessando excelente fase sob comando de Jardim, invicto a 11 jogos, é importante não subestimar a força do Vitória dentro de casa, que promete lotar as arquibancadas para tentar reverter o placar apertado. Força, concentração e poder de decisão são as armas da equipe do Fla para, quem sabe, voltar ao Rio com a classificação para as oitavas da Copa do Brasil na mala. Coloca no meu super telão a lista dos relacionados do Flamengo para essa partida contra o Vitória. Tá aí, ó, o Alexandro, o Andrei, o Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo de la Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, o Cebolinha, Everton Araújo, o Varela, o Jorginho, o Luiz Araújo, Ortiz, Léo Pereira, Pedro Rossi, Samuel Lino, Saúl, Vitão, Wallace. O Everton Araújo, ele foi na numeróloga ou ele sempre teve 2 T's? Ele sempre 2 T's. Ah, tá, pensei que ele foi na numeróloga. Por isso que tem torcedor que fala, meu 2 T's, tá jogando muito. Muito é por bem. conta disso. Tá aí, Vene, é o que se precisa pro jogo de hoje de Copa do Brasil?
É o que se Tem precisa. algum detalhe, alguma ausência por algum motivo? São 3 ausências, né? Paquetá e Pulgar, ainda pela questão física, eles estão entregues ao departamento físico para aprimorar a parte física, e o Gonzalo Plata, que acabou sendo preservado, poupado, por conta de um trauma que ele sofreu no joelho no último duelo, e tá certo, não faz sentido você forçar nenhum jogador nesse determinado momento da temporada. E tem também o retorno de Wallace Ian, que depois de 2 jogos com ausência, por uma escolha do Leonardo Jardim, e o próprio Leonardo Jardim justificou dizendo que o jogador internamente não estava ainda dentro das diretrizes, o que ele pensa, tal como ele disse sobre o Gonzalo Plata certa vez, mas agora ele está de volta. Quem sabe ele aproveita essa oportunidade caso ele entre em campo. Não é a primeira vez que acontece algumas coisas com o Alacian, e o Leonardo Jardim já equalizou ali, botou no prumo o Plata. Sim. Com toda a sua sinceridade, a observação, e aqui não, aqui isso não vai acontecer. Talvez esse caminho que o Alacian vai seguir, ô Caio Caesa. Uma boa oportunidade, inclusive. Fernandinha, é uma ótima oportunidade para ele mostrar serviço, dar uma resposta ao torcedor, primeiramente ao torcedor, porque o jogador ele tem que mostrar ao torcedor que ele está empenhado, que ele está comprometido com o clube. Em primeiro lugar, o jogador tem que sempre pensar no torcedor e depois ao clube também, porque o torcedor não está dissociado do clube, o torcedor faz parte do clube. Eu costumo falar isso muito sobre o Vasco, isso vale também para Flamengo, Fluminense, Botafogo. A torcida tem que ser sempre respeitada. Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Flamengo vai com o time 100% titular ou vai com um time misto para essa partida? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? E levado em consideração. Então o Alacian, ele precisa dar essa resposta ao clube, juntamente ao torcedor, para que possa ganhar mais confiança e respaldo da torcida, do clube, para ele desempenhar o futebol que a gente já falou aqui. Talento ele tem, senão ele não tinha se tornado profissional com a camisa do Flamengo. Vamos colocar aqui no meu super telão a provável escalação do Flamengo. Tá aí, Rossi, Royal, Danilo, Vitão, dupla de zaga, Alexandro pelo lado esquerdo. Everton Araújo, Jorginho, Carrascal, Luiz Araújo lado direito, Samuel Lito do lado esquerdo, Bruno Henrique lá na frente. Faria desse jeito, Vene Casagrande? Eu não faria desse jeito. O Jair vem... Eu acho que o Jair se debruçou. O Jair é brabo, né? Não, taticamente ele tem. Se debruçou e ele deve vir num time fechado, saindo na boa. Ele precisa correr atrás do placar, precisa. Mas eu acho que ele não vai igual um Perfeito. Doido, não. Eu acho que não. Exatamente isso. Eu acho que não vai ser uma equipe muito ofensiva, mesmo precisando fazer o placar. Muito pelo contrário. Ele é um treinador que sabe bastante lidar com esse tipo de situação que ele vai enfrentar hoje diante do Flamengo. E sobre a equipe do Flamengo, eu faria diferente. Por quê? Pensando no final de semana. No final de semana, Varela, Léo Pereira e Samuel Lino, eles estão pendurados. Isso quer dizer que, se eles levarem cartão amarelo, eles não jogam contra o Palmeiras. Então, eu pouparia os 3 no final de semana e colocaria os 3 no jogo de hoje. Então, eu começaria com Varela, com Léo Pereira e com Samuel Lino no time titular. No restante, eu não vejo nenhum problema. Jorginho e Everton Araújo estão suspensos no final de semana, tem que começar. Carrascal é o único à disposição para essa posição, para a vaga do Arrascaeta, até porque o Paquetá também não está à disposição. Na ponta direita, Gonzalo Plata é ausente, Luiz Araújo é o reserva imediato. E de centroavante eu colocaria o Bruno Henrique e deixaria o Pedro jogar no final de semana, ou o inverso. Porque no final de semana é grama sintética, aí tem que ver qual jogador é contra a grama sintética. O Bruno ou questão... o Pedro são, você sabe? É porque o Pedro ele já teve 2 lesões graves em joelho, né? São 2 operações. Teoricamente, os jogadores que já sofreram esse tipo de contusão não gostam de jogar em grama sintética, embora o Bruno Henrique já tenha sentido também esse tipo de contusão, mas ele só sofreu uma, então eu tô indo aí na base da quantidade de lesão sofrida, né? E também pode ir na base de quem hoje é o titular do Flamengo. E é difícil a gente até meio que cravar ou sacramentar, é o Pedro, quem é? Mas eu acho que o Pedro, ele ganhou uma grande moral e os números do Pedro estão incríveis com o Leonardo Jardim, né? Sim, é por característica também, né? Isso também pode entrar em consideração no duelo que você vai ter contra o Vitória jogando fora de casa. O Bruno Henrique é um cara de mais velocidade, consegue atacar melhor as costas da zaga adversária. O Vitória pode não começar desesperado, mas ao longo do tempo do jogo pode ir se posicionando mais ofensivamente, deixar espaço nas costas. Isso é perfeito para o Bruno Henrique, não tanto para o Pedro, que é um cara mais de referência. Então faz sentido até essa escalação do Bruno Henrique já de início, porque o Vitória, por mais que não comece com 1 minuto de jogo, desesperado, mas vai querer buscar o ataque porque precisa do gol. E o time do Vitória é um time bem qualificado, tá? O Jair Ventura vem fazendo um ótimo trabalho. O Vitória tem hoje a volta do Mateuzinho, do Eric, não perde há 5 ou 6 jogos, se eu não me engano, no Barradão, tem 76% de aproveitamento dentro de casa pelo Brasileirão.
Então é parada dura que o Flamengo vai ter pela frente hoje. O Vitória tem vários jogadores ali capacitados para bater de frente com o Flamengo nesse sentido. Fernandinho, uma curiosidade sobre o Pedro, que você acabou de mencionar. Teoricamente ele é o titular, né? Sim. Na Libertadores ele não começou nenhum jogo. Então, assim, a gente está falando de um jogador muito importante. Mas as estratégias da Libertadores nos últimos jogos, elas foram sempre pensadas em, já está meio que garantido, então vamos valorizar o Brasileirão. E ele começou a voltar a ter essa moral de um tempo para cá, então eu acho que ele pegou esse processo. Eu acho que o Pedro é o principal jogador do time do Flamengo desde a chegada do Leonardo Jardim. Eu acho. Mas por que eu estou trazendo esse fato aqui? Para o torcedor de casa entender que, independentemente se o Pedro comece ou não um jogo, o reserva imediato Bruno Henrique, ele consegue dar conta do recado. Inclusive deu numa altitude, por exemplo, na Libertadores. Então não é um absurdo a gente falar do principal jogador, iniciar no banco de reservas e ter o Bruno Henrique à disposição. Bruno, vamos lá, Pedro. Pedro tá na corrida pra Copa. Será que chega? Tomara que chegue, Boa. Eu gosto muito. Eu gosto também. Vamos lá então do Pedro, bora? Vamos. Vamos, Tintim. Sim, a gente, sem informações privilegiadas, não vou nem cravar que o Pedro tá dentro, nem que o Pedro tá fora dos 26 convocados finais. Aliás, tanto o Flamengo como as pessoas que trabalham com o Pedro ainda não têm essa informação. Alguns têm percepções, ele tem alguns feelings. Então a minha informação aqui é explicar a diferença que existe, ela é curiosa, ela é perceptível, daquilo que o Flamengo enxerga para esse momento e daquilo que as pessoas que trabalham com o Pedro enxergam nesse momento. Do lado do Flamengo, há uma confiança gritante, e essa foi a expressão, uma confiança gritante para que o Pedro esteja entre os 26, porque o Pedro teve um crescimento fundamental do começo do ano para cá, a chegada do Leonardo Jardim catapultou ele para outras dimensões, voltou a jogar um futebol atrativo, não à toa entrou na lista dos 55. Me explicaram sobre a questão dos números, eu fui confirmar aqui e bate. No ano passado, o Pedro fez 39 jogos e 15 gols, no ano inteiro, de janeiro a dezembro. Ainda estamos em maio e o Pedro já tem mais gols do que no ano passado, e menos jogos naturalmente. 27 jogos, 16 gols. Ano passado, 39 jogos, 15 gols. Ou seja, o primeiro semestre do Pedro é o primeiro semestre de jogador de seleção brasileira. É assim que o Flamengo enxerga. Há uma confiança muito grande do departamento de futebol e da comissão técnica em relação ao Pedro estar na lista final de 26. Entretanto, do lado do Pedro, e quando eu digo do lado do Pedro, eu não falei com o Pedro, eu falei com as pessoas que trabalham com o Pedro. Mais panos quentes. Eles percebem que hoje... Só rapidinho aqui, vocês acham que o Pedro merece sim uma vaga na Copa do Mundo? Vocês acham que o Pedro é merecedor dessa vaga? E vocês acham também que ele vai sim para a Copa do Mundo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Hoje, o Igor Thiago está à frente dele. Então há uma confiança, uma expectativa, evidentemente, mas eles pisam muito mais na realidade. Eles reconhecem que é difícil, não é improvável, não é impossível, mas é difícil ele estar entre os 26, porque o Igor Thiago, que aliás está nomeado, não sei se vocês viram, o Igor Thiago está nomeado para ser o cara da Premier League, enfim, entre outros jogadores, o Igor Thiago é uma das opções. O Igor Thiago abraçou as oportunidades do Ancelotti, ganhou moral. Então o Pedro cresce num momento em que o Igor Thiago também ganha seu espaço na seleção. Então o Flamengo confia, espera e até acredita que o Pedro esteja na Copa. Do lado do Pedro, a situação é um pouco diferente. Eles reconhecem que é muito difícil e que o Igor Thiago está à frente dele. Dia 18, então, em segunda-feira, 5 horas da tarde, a convocação da seleção brasileira para a Copa e vai ter, claro, programação especial aqui na ESPN. Flamengo que entra em campo hoje enfrenta o Vitória, também levando uma vantagem para Salvador. A Jéssica Dias de volta com as informações do Flamengo para essa partida de logo mais quinta fase da Copa do Brasil. Voltamos aí contigo, Jéssica, mais uma vez. Pois é, Glaucia, o Flamengo, né, que pode empatar essa noite no Barradão, que aí se classifica a próxima fase da Copa do Brasil, 1-0 para o Vitória. A decisão vai para as penalidades e aí para a equipe baiana se classificar direto, teria que vencer hoje às 9h30 da noite o jogo por 2 gols de diferença, né? O Flamengo sustenta uma invencibilidade de 10 jogos com o técnico Franklin Carvalho, são 8 vitórias e 2 empates, e aí vai aí com esse bom retrospecto enfrentar o Vitória essa noite. Acontece que existem alguns problemas ainda, né, nessa equipe do técnico da equipe rubro-negra. Ele não pode contar ainda com o Lucas Paquetá, também não pode contar com o Eric Pulgar e também com o Arrascaeta, né? Esses atletas estão no departamento médico, inclusive com Paquetá e Arrascaeta, aquele trabalho de recuperação para que eles estejam disponíveis para a disputa da Copa do Mundo. Então, no final de semana, o Jorginho e o Everton Araújo estão suspensos diante do Atlético Paranaense
Fluminense, a tendência é de que essa noite eles sejam titulares. O Vitória não tem grandes problemas, a gente vai para as escalações oficiais, confirmando primeiro a equipe do Vitória, que é mandante essa noite, e deve ir a campo com o Lucas Arcanjo, o Natan Mendes, o Kaká, o Luan Cândido e o Ramon, Martínez ou Kaique Gonçalves, Baralhas e Zé Vitor, na frente Eric, Mateuzinho e René ou Renato Kaiser, né? Esses dois atacantes que vivem um bom momento, inclusive colocam ali uma pulguinha na orelha do técnico Jair Ventura. Agora a equipe do Flamengo, do técnico Leonardo Jardim, lembrei o nome do treinador, deve ir a campo essa noite com o Rossi, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alexandro, que voltou, inclusive, no final de semana, não esteve nesse time. Everton, Araújo, Jorginho e Carrascal. Na frente, então, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e o Samuel Lino, ou ainda o Cebolinha. Agora, uma última informação para devolver para vocês do estúdio. O Flamengo informou essa manhã que demitiu o técnico da equipe sub-20, o Bruno Pivetti. Ele não vai seguir, então, no comando da equipe a partir de hoje, quinta-feira. Isso era o que dizia a nota. O auxiliar técnico, o Ricardo Pagani, também deixou de exercer ali a sua função na comissão técnica, e o clube informou que em breve vai informar, né, as diretrizes e aí os novos profissionais que estarão comandando o sub-20 do Flamengo. Gláucia. Boa, Jéssica, muito obrigada. Lembrou, você lembra a linha do tempo da confusão do Botafogo, amiga? Depois disso, tá tudo em paz, tá tudo certinho. Pode esquecer tudo. Tá em paz, tá em paz. Maravilhosa. Beijo, obrigada a você, a nossa equipe. Boa sequência de trabalho por aí também. Trazendo esse Flamengo pra hoje, gente. Enfrentando o Vitória fora de casa, leva uma vantagem, mas um Vitória muito bem ajustado também, esse time do Jair Ventura. Acho pro que se propõe, pro que tem. Dentro do próprio Campeonato Brasileiro também vem fazendo bons jogos, né? Acho que longe de ser um adversário simples pro Flamengo hoje, não. Eu tava vendo aqui, né, o Vitória também com a campanha em casa, né, são 6 jogos ali de invencibilidade ali no Barradão, um aproveitamento muito alto, né, na verdade não perde, né, a 6 jogos e tem 76% de aproveitamento na Série A. Isso. Mas enfim, o Leonardo Jardim também com uma sequência, né, de 10 jogos de invencibilidade, mas o jogo de ida ficou aquela situação, né, da vantagem mínima pro Flamengo, e um Vitória que o Jair Ventura ele conseguiu encaixar, até com os reforços do Paulista, né, por exemplo, porque a gente vê o René no comando de ataque ali, rivalizando com o Renato Kaiser, mas o René, para mim, um baita acerto, porque ele tinha ido muito bem no Campeonato Paulista também, e o Zé Vitor. Zé Vitor, o volante, meia, né, um pouco mais alto, mas também ajustando ali o meio-campo do Vitória, hoje com o retorno do Eric e do Mateuzinho, e aí eles são titulares absolutos dessa equipe, o Eric que inclusive fez esse golaço no jogo de ida, o Mateuzinho geralmente é o refino técnico, né, da equipe, é onde os jogadores encontram ali o respiro, dá a bola no pé dele e tentam fazer ultrapassagem, aproximações. O Ramon, lateral esquerdo, também vive um bom momento com a camisa do Vitória. Então, assim, não vai ser um jogo fácil. O Flamengo tende a ser favorito, é óbvio, mas não acredito que seja um jogo tão simples assim, não. Pois naquela partida que surgiu também muito da discussão do Flamengo criar, e que poderia ter vencido por mais de 2 gols de diferença, né? Isso voltou a aparecer contra o Grêmio. O Flamengo que finalizou muitas vezes ali, mas o Lucas Arcanjo foi um destaque também, o goleiro do Vitória. Ele foi muito bem na partida lá de ida, segurando 2-1. É claro que é um placar acessível, mas ainda assim é uma expectativa de um Flamengo passar, né? Por tudo que a gente tem falado, mesmo que o Leonardo Jardim siga, né? Pessoal, vocês acham que esse placar é um placar arriscado pro time do Flamengo, essa vitória por 2-1, e jogar possivelmente com time reserva? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Essa linha de mexer um pouco na equipe, independentemente, o Flamengo ainda é o favorito. Está focado o nosso Leonardo Jardim, treinador do Flamengo, que hoje na relva de Barradão estará mais uma vez com esta... Cadê? Podia ter deixado a carequinha aqui. Eu ia virar e falar com esta careca maravilhosa de Leonardo Jardim. Agora sim, vamos colocar a prova da escalação do Flamengo. Brincadeiras à parte, Jardim. We love you. Tá aí o Flamengo mexido hoje, né, galera? O Flamengo de Copas tem acostumado a ser assim. O Rossi no gol, esse vai ser mantido. Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alexandro, que não jogou contra o Grêmio, volta hoje. Jorginho e Everton Araújo, que estão suspensos para o jogo contra o Atlético Paranaense. E o Carrascal fechando ali o trio do meio campo. E aí lá na frente o Luiz Araújo pelo lado direito, ganhando mais uma oportunidade entre os titulares. Bruno Henrique no comando do ataque. Pelo lado esquerdo, Samuel Lino ou Cebolinha, The Onion. E aí, senhores? Só mais uma coisa antes de... que eu não falei no VT. O Plata também tá fora, tá? Isso. Plata também ficou fora, nem viajou. Então, é mais uma baixa pro Flamengo para esse confronto.
Alô, tem alguém na Bahia aí? Vocês não podem deixar esses caras saírem do hotel hoje não, por favor, cara. Pelo amor de Deus. Trava a porta do hotel pra dar WO, Vitória. Não dá pra botar esses caras, não. Trava. Mas esse hotel. time aqui é o Fecha mesclado. Esse é o time alternativo, esse não é o time principal, não. É pior ainda. Cara, é um timaço, né? A gente sabe da condição do elenco do Flamengo. É um jogo difícil pra caramba, tá? O Vitória é um time muito físico, se defende muito bem. É totalmente diferente você ver o Vitória jogando fora de casa e dentro de casa. E ele já causou um pouco de problemas pro Flamengo no Maracanã. O Jair, que é um cara que tá acostumado a enfrentar o Flamengo, mas dentro da história do Jair, eu andei escutando lá no canal do meu querido Falso 9, um abraço pro Vitor Nicolau, que o Jair jogou 19 vezes contra o Flamengo, perdeu 12. Só tem 2 vitórias contra o Flamengo. Uma delas eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, o gol do Pedrinho. Isso aí, pelo Corinthians. Fernandão, rapidinho. Fala, pode ficar à vontade. Todo mundo no Brasil deve ter mais derrota hoje do 19 pra cá. É isso aí. Não dá nem pra fazer uma comparação hoje, porque todo mundo perde o Flamengo. E a gente nem sabe, assim, qual seria a escalação melhor. Não sabemos se o Lino vai pro jogo, tem jogado direto. Quase todas, né? Quase todos os jogos. E boa parte do jogo tem saído do meio pro fim do segundo tempo. A gente não sabe se dá pra fazer por dentro. 3 jogadores por dentro, com Dela Cruz jogando junto, com Everton Araújo e Jorginho. Dela Cruz é um cara que consegue fazer bem essa função de meia. Tu abre o Carrascal do lado esquerdo para fazer essa marcação. O Vitória é um time que vai se fechar muito bem. E vai usar os contra-ataques, vai fazer com que o Flamengo sofra com a bola nas costas da última linha. Tem um ataque que é muito potente, é um time forte fisicamente, mas tem 2 jogadores de muita leveza, Mateuzinho e o Eric. O Eric fez um golaço contra o Flamengo. E o Renato Kaiser, que, pra quem não sabe, começou no Vasco, gosta de fazer gol no Flamengo. A gente já tem visto em outras equipes ele fazendo gols contra o Flamengo. Perdeu o pênalti no último Flamengo Vitória, não perdeu? Perdeu o pênalti. Perdeu um pênalti, mas fez um gol também. Ele pode ter feito recentemente, mas nesse jogo aí não. Nesse jogo não fez. Vamos lá, Kaiser! É verdade. Vamos, Kaiser! Eu tô aqui Kaiser! Tô aqui pra trazer o que acontece. Mas o Flamengo é um time que tem total responsabilidade e ninguém precisa perder a invencibilidade. Exatamente. Porque o Flamengo já entra classificado, é bom a gente deixar isso bem claro, não precisa se expor tanto. E como a gente conhece bem o Leonardo Jardim, ele é um treinador que costuma se adaptar bem às circunstâncias do jogo. A gente não vê aquele Flamengo totalmente impositor, dono da bola do jogo. Ele se defende muito bem, controla muito bem o jogo sem a bola. E o Flamengo pode fazer isso. Tendo o Luiz Araújo de um lado, que tem muita velocidade, tendo o Bruno Henrique atacando a última linha do Vitória, que não é tão veloz assim, tendo o próprio Carrascal, que tem boa velocidade. O Emerson Royal, a gente já viu fazer a diferença jogando pelo lado. Então, o Flamengo vai para esse jogo tranquilo, mas tendo uma seriedade, uma concentração lá em cima, para não ser surpreendido por esse bom time do Vitória que joga em casa. Eu não posso falar que eu peço. Né, Eu não posso falar. Fala, cara. por favor. Não, assim, como. Não, tô brincando, mas. Fala mesmo brincando. Solta o preso. Eu tô achando que vai pra pênalti, hein? Flamengo e aí, Vitória. cara, eu acho que vai dar ruim, hein? Mas o Rossi não é pegador de pênalti? Ah, mas a vida toda vai ser pegador de pênalti? Não é possível. Vai falhar um dia, Rossi. Vai pegar todos os pênaltis. Todos os pênaltis da humanidade. Agora, por acaso vocês gostam de retrospecto? Graça. Não, mas é o retrospecto. Calma, você tá muito... Tô achando que sua energia tá um pouco negativa. Muito favorito. Se não perder o nível de concentração, o Flamengo é muito... O Vini deve estar te enchendo o saco, né? Não, ele falou, pergunta pro Bocão se ele tá de saco cheio. Há muito tempo. Já tem uns 10 anos. Então coloca na tela, bichão, por favor. O retrospecto do Flamengo nos últimos 12 anos, tá? Os últimos 12 anos lá no Barradão. Olha isso, gente. Pô, cara, é muito engraçado. O Flamengo marcou 2 gols por partida no Barradão contra o Vitória. Aí agora, coincidência. 2014, 2x1. 16, 2x1. 17, 2x1. 18, 2x2. 24, 2x1. 25, 2x1. 26, 2x1. Tá fácil acertar o placar de hoje, então, né? Não, isso mostra a dificuldade do jogo, tá? Claro, exatamente. 2x1, gente. Não é um jogo fácil. Só que o jogo do Vitória hoje, ele é a Vera, né? Não, hoje é matar ou matar. É, porque aí perde um ano também, praticamente. Porque vai brigar. Não sei se pra não cair, mas vai brigar na parte de baixo da tabela ali, né? Do meio pra baixo. E aí acho que a chance do Vitória de aumentar o seu poder financeiro é tirando um grande candidato ao título da Copa do Brasil. O Flamengo, se ficar fora da Copa do Brasil também, não dá. Assim, Libertador, é ruim pra imagem, mas no fim das contas, você ainda tem Libertador, ainda tem Brasileirão, que vai disputar provavelmente até o fim. Vai disputar tranquilamente. Mas financeiramente é o que paga mais, né? Comparado à Libertadores. A galera que vem desde cedo, principalmente. Mas, gente, o Flamengo nem precisa de dinheiro hoje, assim. Não. Se perder hoje, perde 3 milhões. Precisa de... Não, tô falando de chegar até a final. 90 milhões, 100 milhões? Tá ruim? Pô, só tinha arrecada... Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Flamengo
continua sendo o principal favorito para a competição do campeonato da Copa do Brasil? Acho que o Flamengo vai buscar essa Copa do Brasil? Lembrando que o Flamengo está aparentemente buscando Brasileiro e Libertadores. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? 2 bilhões o presidente é o BAP? Mas para cada 2 bilhões tem que começar com 100. Tu tem que ter 100 para ter 2. Boca, dinheiro é sempre bom. Não, mas tem patrocínios abertos. O Flamengo hoje... Não vem querer diminuir, não. Não vem querer achar que não precisa. Olha não só. Deixa o Bocão entrar na tua mente. Eu só vou te não contar, deixa. vou falar não só uma coisa precisa pra você, ganhar, tá? Sai fora e não me irrita que vocês vão sair fora da Copa do Brasil hoje. Eu vou te falar uma coisa. Tá. Se o Flamengo classificar, o Flamengo vai embolsar ali cerca de 2 milhões, pouco mais. Se o Botafogo passar, o Botafogo também vai embolsar. O Flamengo não vai tirar do Botafogo, não. Fica Mas tranquilo. o Botafogo necessita... Eu acho que o campeonato do Botafogo esse ano não é nem a Sul-Americana, é a Copa do Brasil, tá? Então é por isso que ele quer que o Flamengo saia. Pode ser, agora faz então sentido. Entendemos por que o Octávio Bocão está falando isso. Mas ele não tem medo do Flamengo, não, cara. Fizemos um bom jogo. Sério? Não, se jogar completinho, como é que a gente pega agora o Flamengo depois da Copa do Mundo, né? E aí a gente não sabe como é que mas vai pegou ser. antes também, então outra pancada, né? Mas ela tá em crise, né? Ah, entendi. Aí não conta. A crise vai acabar. Não, a crise do Botafogo vai acabar. Vai acabar. Eu espero que acabar. acabe. Pô, gente, esquece o Botafogo, tá falando do Flamengo. Você que tá falando aí, pô. É vocês que falaram do Botafogo. Esquece o Botafogo. Mas o Campeonato do Botafogo é a Copa do Brasil. Mas o Flamengo hoje é muito favorito. Esse time do Flamengo aí, pelo amor de Deus, não precisa nem ter reserva. Esse time do Flamengo é muito bom, gente. Isso é muito bom. Contratou pra isso. Contratou pra ter 2 elencos pra você alternar. E tem um treinador bom, que o treinador foi muito bem. Não precisa impor o jogo. Ser aquele time que marca a pressão lá na frente. Não. É um time que espera o adversário também. Não tem vergonha, não. E é isso. Isso é importante. É claro, você precisa ter outras alternativas dentro do jogo, né? Você vai chegar com certos times que você vai ter que ir pra cima, marcar lá na frente, não deixar o Palmeiras vir, aí você marca a pressão lá na primeira linha, induz o adversário ao erro, até com times de menor expressão, mas hoje o Flamengo tem uma alternativa muito grande de jogadores, de elenco, de variações táticas também, que o Leonardo Jardim me parece ser muito bom. Tomou 4 pancadas que não vai tomar, esse é o problema. Vai ser questionado. Quando você tem um time lá em cima, estruturalmente, financeiramente estruturado, você não vai ser questionado nunca. Você vai perder 1 ou 2 jogos, mas vai mandar embora? Não. Vai ganhar daqui a 3 jogos seguidos. Ainda mais que o presidente, pelo que a gente sabe, gosta muito, sempre gostou muito do Leonardo Jardim. Não à toa, logo que saiu o Felipe Luiz, poucas horas depois o Jardim já estava contratado. Já estava engatilhado. Já estava, com certeza, sem dúvida nenhuma. Até porque ele tinha ganhado de 8-0, né? Ganhou de 8-0 do Madureira e demitiu o Felipe Luiz depois disso. Só fez isso porque já tinha alguém pronto, porque senão aí seria difícil também. Agora, falamos no VT sobre o interesse de Flamengo em Kaique Bruno. E também no Juba. Só deixar claro, seria para 2027, tá, pessoal? Até porque esses 2 jogadores já fizeram mais de 12 jogos no Brasileirão pelas suas equipes, então não poderiam jogar mais o Brasileiro nessa temporada. Então seria só pro ano que vem. Então coloca a arte na tela, Vinicius, tá aí, ó. A fotinha do Kaique Bruno, gostei do bigodinho dele, bigodinho de cafajeste. A intenção é contar com o jogador em 2027. O Zé Boto recebeu pessoas do entorno de Kaique no CT do Ninho do Urubu e apresentou o planejamento para contar com o lateral no ano que vem. Antes de jogar bola para vocês, só trazendo uma informação também que a gente não sabe, mas o Kaique Bruno esteve muito perto de futebol italiano nessa última janela de transferências, lá pro Como, que é uma equipe lá que subiu agora, está fazendo um excelente campeonato italiano, e tem uma política de contratação de jogadores mais jovens. Estava até encaminhada a ida dele, mas no fim das contas melou, porque aí o Tite acabou sendo demitido, aí chegou o Arthur Jorge, e o Kaique Bruno esteve na seleção brasileira agora recentemente. Então, eu acho que o mercado europeu ainda está de olho nele. Pode dificultar um pouco mais para o Flamengo para tentar contar com esse jogador em 27. Mas, além de você rejuvenescer essa posição, que o Kaique Bruno é um garoto ainda, o Alexandro, a gente sabe da idade avançada, é um garoto que tem um potencial muito grande, né, pela frente. Pô, conheço um pouco do Kaique, tenho visto o moleque jogar, bom jogador mesmo, consegue marcar muito bem, consegue chegar bem ao ataque. E já visto que há rumores que o Alexandro possa se aposentar no fim do ano, a gente até brincou com isso aqui, né, mano? E, enfim, a gente percebe que o Alexandre tem tido problemas físicos e faz parte, a idade chega, ele sempre foi um jogador de muita força. A gente brinca que a diferença que ele faz quando ele tá jogando, nada contra o Ayrton, é que o Alexandre ele tem um DNA defensivo maior do que o Ayrton. O Ayrton é muito mais ofensivo e o Alexandre ainda consegue chegar ao ataque com certa frequência e contundência. Mas, enfim, a idade chega para todo mundo e é uma boa reposição, até porque a gente não sabe se o Ayrton vai continuar no ano que vem. A gente tem percebido alguns movimentos no mercado com relação a algumas funções e a lateral esquerda do Flamengo não é o primeiro jogador que a gente escuta falar que pode ser que venha ou não. Se vier, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, garoto. Se quiser,
Dá uma chamada que aqui eu conheço todo muito bem. Isso, a gente pode te apresentar o Rio de Janeiro, Kaique Bruno. Fica tranquilo. Mas eu apresento um lado e o Amêndola apresenta outro. Eu vou te apresentar o lado bom da vida. E o Bocão apresenta os dois juntos, né? É porque vocês são o Cafa e o Geste, né? Você falou que tem bigode de Cafajeste, o Cafa e o Geste. Tem bigodão. Mas, além do bigode, é bom jogador também, né? Ah, mas deixa o cara ainda. Já estão entrando na mente do garoto. Pô, nem acabou o ano, vocês já estão querendo contratar, gente. O cara tá no Cruzeiro lá feliz ainda. Aí. Tu mexe, vocês entram na cabeça do garoto que agora não vai jogar mais bola. Ainda tá na pré-lista da Copa do Mundo. É isso aí. Deve ir, né? Não, pra seleção. 29 não, 29. 26. Não, 26. Não, esquece 26. Tá bom. 29, entendi, 29. 29 vai um monte de gente. Os 3 sobre Pô, 29 vai todo mundo, meu porteiro, vai todo mundo, 29. Inclusive, ó, se você der mole, se vocês derem mole, o esquerdo de vocês vai vir também, tá? É isso aí. Se der mole, ó, lau. E eu tenho uma notícia, o Telles estava antes do Cuiabano, ele tinha uma proposta do Pedrinho. Pra ir pro Vasco? Rapaz. Conta mais, Bocão, rapidinho. Ele tinha uma proposta do Pedrinho e ele não foi. Aí ele preferiu vir pro Botafogo? Não. Ah, ele já estava no Botafogo? Já estava no Botafogo. Entendi. Antes de levar o Cuiabano, vem você. Não, vai o Cuiabano. Por isso que é um cara que é extremamente identificado com, É importantíssimo, com o Botafogo. Eu sou fã dele. Tem liderança. Oscila, claro, mas ele é muito bom jogador. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que está aí jogando na Copa do Brasil, vai jogar hoje contra o time do Vitória, fora de casa. Lembrando que o primeiro jogo o Flamengo venceu por 2-1. Esse placar é um placar muito arriscado para jogar contra o time do Vitória sem ser o time titular, né? A gente sabe da dificuldade que é um jogo de Copa, um jogo totalmente diferente, numa pegada diferente. Tem muito dinheiro, assim, principalmente por Vitória envolvido, né? Então vamos ver aí que aqui o Leonardo Jardim vai aprontar. Se ele vai com time reserva, com time misto, com time alternativo, com time titular, a gente ainda não sabe definitivamente. Tem também a informação aí que o Flamengo tem interesse na contratação de Kaique Bruno do Cruzeiro para 2027. Olha só, jogador muito bom, tá? Jogador muito bom, gosto muito do futebol dele, né? Acredito que ele pode sim agregar no time do Flamengo. Lembrando que Leonardo Jardim conhece muito bem o jogador, então acredito que por isso também ele vai tentar buscar esse jogador. Na minha opinião, acredito que ele vai sim jogar no Flamengo, tá? Acredito sim, por N motivos, principalmente pelo treinador, ele vai sim jogar no time do Flamengo. Mas e aí, na sua opinião, o que é que vocês acham a respeito de tudo isso? Vocês acham que hoje o Flamengo deve ir com o time titular ou não? Vocês acham que o Flamengo deve sim investir no Kaique Bruno? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.